E eu vou direto ao ponto nesse vídeo. Eu vou te ensinar 2 ferramentas que eu utilizo para você poder organizar a sua semana e o seu dia. São ferramentas simples e fáceis e eu vou te mostrar na prática como que eu utilizo. Então o meu objetivo aqui é poder te ajudar da mesma forma que quando eu conheci essas ferramentas, elas mudaram bastante a minha rotina e a forma como eu vejo as minhas tarefas e eu saber o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então vamos lá. Todos nós temos objetivos, temos metas, mas se a gente não coloca eles no papel ou de alguma forma em alguma lista digital, como que a gente vai conseguir saber se estamos no caminho certo para a realização ou não? E como que a gente vai se organizar para cumprir essa meta e esse objetivo? Então, por exemplo, você tem um objetivo para o seu ano, que geralmente ali no finalzinho do ano, no começo de cada ano, a gente traça algumas metas, objetivos e sonhos e a gente precisa de alguma forma fazer com que eles aconteçam mês a mês, dia a dia, para que ao final de um período, alguns meses ou um ano, por exemplo, você tenha aquele resultado, tenha alcançado aquele resultado. Então a ideia aqui é te mostrar como que eu faço para dividir isso nos ciclos e para você conseguir visualizar semana a semana o seu progresso. Então cada pessoa tem um jeito e algumas pessoas preferem o papel, outras pessoas preferem o digital. Eu gosto muito de escrever, então eu prefiro utilizar o papel, mas eu também utilizo a agenda do Google, não tem como a gente não utilizar uma agenda também online, mas não importa. Seja no papel ou seja no digital, você precisa ter alguma forma de organização. Então eu vou mostrar o que eu utilizo hoje. Como eu falei, eu gosto muito de papel, eu gosto de escrever. Então eu tenho um planner, que acho que eu já mostrei em algum outro vídeo, então eu utilizo o meu planner, principalmente para a parte dos estudos, mas para o dia a dia e para os objetivos macros, assim, né? Eu utilizo 2 papéis aqui que eu vou mostrar e vou apresentar em mais detalhes para vocês, que vocês podem utilizar também através de uma planilha ou através de um PowerPoint, de um Word ou algum outro tipo de bloco de anotação digital. Então são 2 técnicas de organização que eu aprendi na comunidade No Comando, que eu faço parte dessa comunidade do Jerônimo Temel, e desde então elas não saem mais da minha rotina. Eu utilizo todos os dias e toda semana e me ajuda muito, muito mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição o link da comunidade No Comando, caso você tenha interesse em participar e tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Jerônimo também, porque realmente ele facilita muito, né? A gente entender por que as coisas não estavam andando na nossa vida. Tava faltando organização, tava faltando se colocar realmente na posição de protagonistas das nossas vidas. Então a primeira ferramenta é o ciclo semanal. Então o ciclo semanal ele é dividido em áreas. Aqui, por exemplo, ele está dividido em 4 áreas, tá? E você pode dividir em mais áreas caso você queira também. Você que vai escrever aqui quais as áreas que você vai trabalhar na sua semana. Tá? Então o primeiro passo é você saber quais as áreas que você vai detalhar e você vai descrever para sua semana. O que você realmente vai dar foco na sua semana, é o que você vai escrever aqui no papel. Na minha opinião, mais do que 6 áreas, eu acho que já fica muita coisa. Eu preferiria dividir e colocar essas outras áreas para uma outra semana, por exemplo, tá? Então eu vou dar alguns exemplos dessas áreas. Poderia ser saúde, família, casa, trabalho, estudos, você pode colocar como pessoal ou crescimento pessoal, finanças pessoais ou área financeira, aquilo que você realmente quer focar na sua semana. Então essa primeira ferramenta, que é o ciclo semanal, geralmente eu faço ela no domingo, pode ser no domingo à tarde, no domingo à noite, enfim, qual horário que você tiver ali mais tranquilo, tá? Porque eu gosto de começar minha semana já sabendo o que vai acontecer, eu não gosto de ter surpresa, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso realmente ter uma rotina. Então eu sento por um momento ali, uns 15, 20 minutinhos, e eu vou escrever essas áreas. O que eu vou trabalhar essa semana? Então eu vou montar com vocês esse na prática. Então essa semana, por exemplo, a minha área 1 vai ser a área da saúde, a área 2 eu vou colocar como família e vou colocar barra casa também, porque aí tem algumas tarefas que são em conjunto e eu acabo colocando família, casa, ou você pode deixar somente família ou relacionamentos, tá? Mas eu vou colocar assim, família, casa. A área 3 eu vou colocar como estudos e a área 4 eu vou colocar como profissional. E aí você vai listar as tarefas de cada uma das áreas, ou os objetivos, as metas para cada uma dessas áreas para sua semana. Então, por exemplo, saúde. Eu costumo colocar um lembrete para mim mesma, porque aí eu vou ticando durante a semana os dias que eu consegui
atingir aquele objetivo. Por exemplo, beber no mínimo 2 litros de água por dia. Comer nos horários. Isso pra mim também tem muita importância porque por conta da rotina eu tenho pulado algumas refeições. Às vezes eu tô em reunião e não paro pra almoçar, não paro pra tomar café da tarde. Então pra mim esse é um item extremamente importante da parte da saúde. Então eu coloco também comer nos horários, é um objetivo pra mim da semana. Ir na academia 2 vezes na semana no mínimo, tá? Então 2 vezes eu tenho que dar um check ali que eu fui, tá? No mínimo. Todos os dias fazer 20 minutos de exercício em casa. Eu gosto muito de treinar calistenia. Eu gosto de fazer os exercícios aqui com o peso do meu próprio corpo. Então, eu coloquei como uma meta minha todos os dias fazer um pouquinho de exercício, tá? Então, também entra aqui na lista da saúde. E o último dessa semana também, que eu estou acompanhando e me monitorando, que é dormir 7 horas por noite, tá? Mais do que isso eu não consigo por conta da rotina, mas menos também eu já percebi que me prejudica, porque eu realmente preciso de 7 horas de sono. De 6 a 7, assim, menos do que isso eu já fico esgotada no dia seguinte. Então eu também vou acompanhando essa minha área da saúde com esse item de sono, tá? Perfeito, já concluí aqui a minha listinha da área da saúde, é isso que eu vou trabalhar essa minha semana, tá? Você pode colocar outras coisas, tá bom? Isso vai depender realmente de cada um. Eu vou para a área 2, então. A área 2 eu coloquei aqui como família e casa, então eu vou colocar o que vai acontecer essa semana e o que eu tenho que me organizar para essa semana nesse sentido. Então, por exemplo, eu tenho um aniversário para ir no próximo sábado. Hoje é domingo, eu estou organizando e eu sei que no próximo sábado eu tenho um aniversário. Eu vou colocar aqui nessa lista. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que eu preciso, por exemplo, comprar um presente para essa pessoa. Então, eu coloco aqui aniversário de fulano no sábado. Comprar presente. Vou colocar um outro item aqui também. Noite do filme em família. Essa semana a gente combinou com a nossa filha que a gente vai fazer uma noite do cinema, que a gente vai comer pipoca juntos, que a gente vai ter um momento nosso. Então, isso também não pode sair da minha agenda. Eu não posso esquecer. Isso é importante, tá? Então, eu coloco aqui também para que eu possa me organizar. Que dia que vai ser? Eu tô fazendo o ciclo semanal, depois eu vou montar o diário. Então aí que eu vou saber, vai ser na quinta ou vai ser na sexta, onde que a gente vai conseguir encaixar. Geralmente às sextas-feiras, mas aí eu vou listar aqui também. Vou colocar também aqui um outro item, passeio em família no domingo. Então, estamos combinando um passeio. Provavelmente a gente vai em algum parque aqui próximo da nossa cidade, mas também faz parte aqui dos meus objetivos para essa semana no quesito de família. E por que eu coloco casa e família? Porque aqui, como eu não monto 6 áreas, eu deixo as 4, tem alguns itens que são relacionados à casa, à reforma, tá? Então, por exemplo, fazer o orçamento da troca do piso. Então, eu preciso trocar o piso aqui de casa e essa semana tem que sair esse orçamento, porque daqui 2, 3 semanas eu já tenho que estar com isso adiantado, contratado, tá? Então, visando o objetivo macro, que é a troca do piso, essa semana eu tenho que pedir o orçamento, tá aqui na minha lista. Agendar o conserto do fogão também tá aqui. O meu forno quebrou, então eu preciso fazer esse agendamento e está na lista. Eu quero resolver isso essa semana também, porque eu não quero mais ficar sem forno. Então é uma das minhas tarefas da semana, nessa parte de casa. E tem mais 2 itens também, que é relacionado à questão escolar. Então eu preciso fazer a encomenda de uniformes, então já coloquei aqui também que eu preciso encomendar os uniformes. E também vai ter a atividade da escola para entregar na próxima semana, mas que a gente tem que fazer essa semana. Então, compra do material da atividade da escola. Então a área 2 fechou também, tá tudo aqui na minha lista. A área 3 eu coloquei como estudos. Então essa semana eu quero fazer 2 aulas de um curso que eu estou fazendo com o Otávio Reis. Já coloquei aqui, então meu objetivo é fazer 2 aulas desse curso. Quero fazer uma revisão de uma aula de perfil comportamental que eu fiz o ano passado e agora eu quero rever essa aula. Coloquei para essa semana esse objetivo também. E 2 dias eu quero ir fazer leitura em 2 dias. Eu não consigo ler todos os dias, então eu tô lendo esse livro, Hábitos Atômicos. Se eu não colocar na minha programação, eu vou esquecer, ele vai ficar ali, ou eu tenho que deixar ele muito visível, mas também eu prefiro ter um horário para fazer isso, que geralmente também é na parte da manhã, tá? Que é onde estou mais disposta para conseguir ler e entender o conteúdo. Então fechou a área 3, estudos. E agora eu vou para a área 4, que é a área profissional. Então, o que tem para essa semana na área profissional? Tem o fechamento contábil e financeiro, eu preciso fazer isso essa semana, a entrega, não tem como deixar para a próxima semana. Vou fazer também a organização do sistema comercial, entrevista de novos candidatos, eu preciso
dar continuidade, na verdade. Eu já comecei, então eu preciso terminar essas entrevistas. Tenho que entregar um manual de um cliente, então eu coloquei aqui, entrega do manual do cliente X, e fazer a reunião mensal com a equipe. Então isso daqui é imprescindível, tem que acontecer essa semana, dentro dos meus 5 dias, que depois eu vou detalhar. Então, basicamente, o ciclo semanal é isso. É você analisar o macro daqueles objetivos seus e o que você vai fazer essa semana. Quais são os pequenos passos daquilo que você quer alcançar que você vai fazer essa semana, e você vai escolher essas 4 áreas, ou 4 ou 6 áreas, e vai colocar os objetivos no papel, que você possa distribuir isso durante a semana. Então a próxima ferramenta, ela chama FPA, Folha de Produtividade, que eu utilizo diariamente, tá? Então, o certo é você, quando não tem o hábito ainda, começar a preencher no dia anterior. Então, à noite, você preenche o que você vai fazer no dia seguinte. Eu já peguei o jeito da coisa, então eu tô fazendo de manhã. Então, de manhã, antes de eu começar as minhas atividades, eu escrevo tudo certinho, qual que é o meu foco do dia e quais são as tarefas que eu vou executar no dia. E sempre vou olhando o meu ciclo semanal, para ver se realmente eu tô cumprindo aquilo que eu me comprometi a fazer, tá? Então, você vai colocar ali qual que é a data, qual o dia da semana, e você vai colocar qual que é o foco do seu dia, tá? Então, geralmente, em um dia, você tem diversas tarefas, né? Mas você tem sempre um foco principal, né? Então, por exemplo, o meu foco principal de hoje é segunda-feira, é fazer a revisão da contabilidade e do financeiro da minha empresa. Esse é o objetivo principal. Óbvio, a gente não tem só isso para fazer, tem 1000 tarefas. Então, a gente vai listar quais são as principais tarefas que você vai desenvolver ao longo do dia. Então, aqui a gente vai falar de 5 tarefas que são as prioridades. Então, ou tem um outro termo que eu gosto de usar bastante, que isso me ajuda a manter o foco em realizar aquilo, que você pode falar que são as tarefas inegociáveis. Então, o que é inegociável no seu dia que você realmente não pode deixar de fazer? Porque se você colocar como inegociável, você já está mandando uma mensagem aí para o seu cérebro que aquilo é importante, você vai realizar. E ao final da semana, você vai olhar para aquele seu ciclo semanal e falar, nossa, eu cumpri. Aí você vai dando check em tudo. Você cumpriu. E aí vem as descargas de dopamina ali, porque você realizou tudo aquilo que você se comprometeu a realizar. Então você vai ver que nesse gráfico você tem as 5 prioridades do dia, ou tarefas inegociáveis, e você também tem uma listinha de extras, porque a gente sempre tem coisas extras. O importante é você nunca se sobrecarregar e não colocar uma agenda assim muito lotada, que você não tem tempo nem para respirar e nem para nenhum tipo de imprevisto. Eu sei que é difícil falar isso, ainda mais para quem também, por exemplo, é empreendedor assim como eu. Às vezes eu tenho umas 30, 40, 50 tarefas do dia e eu preciso, no meio daquele caos, entender realmente o que é inegociável e o que eu posso delegar, o que eu vou fazer depois, o que eu vou mudar as prioridades, tá? Mas por isso que essa ferramenta me ajuda muito, muito mesmo. Eu consigo ter uma visão clara do que está acontecendo no meu dia, que realmente eu vou focar e vou realizar e vou desenvolver, tá? Então eu listei aqui, por exemplo, 5 tarefas inegociáveis para essa minha segunda-feira. Então, a primeira delas: reunião de alinhamento financeiro e contábil, reunião com o cliente X, então já deixo as reuniões também marcadas ali. Então, por exemplo, essa minha primeira tarefa, que era o alinhamento financeiro e contábil, foi às 9 horas da manhã. Aí às 10 horas, reunião com o cliente X. Depois, reunião com a equipe comercial, também tem lá o horário dessa minha reunião. Isso também está no meu Google Agenda, tá? Então eu uso a ferramenta do Google Agenda, não tem como não usar, porque ela vai me mostrando os horários, né, e também vai me avisando, alertando 10 minutos antes das reuniões, tá? Então é muito importante. Coloquei uma outra tarefa aqui como análise dos painéis do sistema. Então eu tenho um sistema onde eu consigo ver o todo da empresa, então eu consigo ver o painel comercial, o painel de qualidade, o painel de atendimento do cliente X, também consigo ver como estão as entregas. Então isso para mim, nesse dia, né, que eu montei essa FPA, era imprescindível, eu precisava ver esses painéis para ver realmente se tinha algum atraso, o que estava acontecendo ali. Então coloquei também como uma tarefa inegociável. Inegociável ir para academia. Ir para academia é uma tarefa inegociável, porque eu tenho faltado muito, e aí é muita, sabe? Às vezes, tô cheio de trabalho, não vou. Então eu coloquei como objetivo que
nesse dia, para cumprir aquelas 2 que eu coloquei no ciclo semanal, esse dia é o dia que eu vou pra academia, tá? Então eu coloquei como inegociável também. E aí a gente tem os extras, né, no dia a dia. Então é responder e-mail, responder WhatsApp, corrigir algum item em alguma planilha que você tem que corrigir, ou pedir pra alguém fazer isso, ligar no banco, resolver algum problema que você tem, algum problema com cartão, alguma coisa que às vezes só você consegue resolver. Coloquei também aqui como extra também, comer nos horários, é um lembretezinho do meu ciclo semanal que eu tenho que comer nos horários. Então coloquei no Google Agenda também meu horário de almoço, meu horário de café da tarde, para ele apitar e eu levantar e poder fazer essas refeições. Então é isso, aqui eu montei a minha lista do dia. Então, quais são as 5 principais tarefas, qual o objetivo macro do meu dia, que é aquilo que eu tenho que realmente entregar, e as minhas tarefas extras também estão aqui. Tem uma outra coisa bem legal aqui nessa folha, que é um item escrito assim, para evitar no dia. Então, eu coloco assim muitas vezes mesmo, que eu tenho que evitar distrações, por exemplo. E ele pede a solução. Se você for ver, tá escrito aqui, tá? O que você quer evitar no dia e qual a solução para isso. Então, como agora eu não uso mais Instagram, como eu falei no vídeo anterior, mas quando eu utilizava, eu colocava assim, para evitar no dia distrações. Aí, solução, não acessar o Instagram, não acessar nenhum tipo de rede social durante o horário de trabalho. Era uma solução que eu colocava. Outra coisa que eu coloco também é para evitar no dia, evitar procrastinar. E qual a solução para isso? Como que eu evito procrastinação? Um exemplo, usar uma técnica Pomodoro, né? De você colocar o tempo ali dos 25 minutos ou algum tempo que você ache que é legal para você estar concentrado e colocar e fazer. Tem uma outra técnica também que eu aprendi com o Jerônimo, que é você falar na sua cabeça mesmo, pra você ali, como é que você vai evitar procrastinar aquilo. É 3, 2, 1 já. É você falar pra você, colocar em comando que você dá na sua cabeça. 3, 2, 1 já, vai lá e faz. 3, 2, 1 já, vai lá e faz, entendeu? Ai, nossa, eu não quero fazer essa tarefa agora. Ai, eu tenho que responder esse e-mail aqui, desse fornecedor, desse cliente, ou enfim, eu tenho que resolver esse problema aqui e eu não tô com cabeça pra isso. Mas eu preciso fazer, porque tá na minha lista de tarefas negociáveis do dia. Então, 3, 2, 1 já, vou fazer agora. Agora, vou lá e faço. Então essa é uma forma também. Então é bem legal isso, né? Algumas vezes eu coloco também, para evitar no dia, evitar desespero. Como que eu faço isso? Qual a solução? Respirar, ter pausas e focar no que realmente precisa ser feito, tá? Então eu coloco também pra mim bilhetinhos, sabe? Eu gosto muito disso, assim, de colocar algumas anotações pra mim no meu dia. Coloco lá no escritório, eu tenho também, bem na frente da minha mesa, você consegue, você já fez isso antes, você consegue, não desiste, para pra respirar. Então eu coloco esses bilhetinhos aí pra mim, ter o olho, lembrar e focar e continuar. Não, vamos em frente, eu vou conseguir. E aí depois tem um campo também aqui nessa folha, que é como foi o seu dia. Você dá uma nota pra você de 0 a 10. Como é que foi seu dia? Você conseguiu cumprir o que você se comprometeu a fazer, que você colocou ali no papel? Dá uma nota pra você. Ah, eu coloquei a 5, mas fiz 3. E pra mim, eu tirei uma nota 7, por exemplo. Então, você vai escrever o que você aprendeu. Isso aqui no final do seu dia, tá? O que eu aprendi hoje? Eu aprendi que eu preciso delegar mais esses itens aqui. Eu aprendi que eu não posso lotar tanto a minha agenda que eu não consigo dar conta e vou me sentir frustrada. Então, eu vou reduzir esses extras aqui, por exemplo. Aprendi que eu tenho que delegar mais. Aprendi que eu tenho que mudar o método de fazer alguma coisa na empresa. Talvez eu não tenha a solução ainda, mas eu aprendi que eu vou pensar nisso, vou pensar numa solução. E por último, tem um campo aqui que ele coloca, hoje eu tenho gratidão por, aqui. Então ele vai colocar você agora num momento de gratidão. Como que foi o seu dia? E você parar por um momento para agradecer. Você escrever ali 3 agradecimentos, 3 momentos do seu dia que foi legal pra você, que você tá querendo agradecer pelo seu aprendizado, pelas coisas boas, enfim, pelas coisas que não foram tão boas, mas que te realmente levaram a pensar e refletir sobre aquilo. O que você agradece no seu dia? Eu consegui, por exemplo, almoçar no horário hoje, sabe? Eu consegui pausar para tomar um café. Eu consegui atender esse cliente no horário, eu consegui realizar as minhas 5 tarefas e consegui fazer a leitura de manhã, que eu coloquei aqui como uma prioridade, por exemplo, tá? Consegui ir pra academia, uma vitória, consegui, não faltei. Então é isso, você colocar
as suas gratidões do dia. Agora eu vou vir com uma pegadinha aqui pra vocês, que quando eu descobri a diferença dessas tarefas, isso fez muito sentido. Você sabe a diferença das tarefas de ocupação e as tarefas de produção? Então, de todas essas tarefas que você colocou na sua FPA, as 5 tarefas que eram prioridade e as tarefas extras, quais delas eram tarefas de produção e quais eram tarefas de ocupação? Quais delas que te levam para mais próximo do seu objetivo? Aquele objetivo que você colocou para o seu ano ou para acontecer em alguns meses. Quais dessas tarefas que você fez no seu dia te levam mais próximo do seu objetivo, do seu sonho, da sua meta? Então, você identificando isso, você conseguindo responder na sua cabeça, essas tarefas me levam mais próximo do meu sonho, do meu objetivo, elas são as tarefas de produção. Então, as tarefas de produção são aquelas que você fazendo um pouquinho por dia, por exemplo, quero emagrecer 5 quilos. E o que você fez hoje que te levou um passinho a mais para você chegar nesse objetivo? Eu consegui comer nos horários, eu consegui tomar a minha água e fiz exercício. Então, essas tarefas estão te levando aos poucos para o seu objetivo. Outro exemplo, eu quero escrever um livro. Tem muitas pessoas que têm vontade de escrever um livro. O que você fez no seu dia dessas tarefas que te leva um pouco mais perto desse seu sonho? Eu não consegui fazer nada hoje que me leva para esse meu sonho. As minhas tarefas realmente, nesse sentido, foram tarefas de ocupação e não de produção para algo maior que eu quero fazer. Então é isso que você tem que avaliar no seu dia, no seu dia a dia, na sua semana. Aonde estão as suas tarefas de produção? Aonde estão as tarefas que, por exemplo, eu quero vender mais na minha empresa? Aonde que você está fazendo, realizando essas tarefas que vão te levar para conquistar isso? Ou elas não estão em lugar nenhum? Vou dar um exemplo nesse sentido de vendas. Eu quero aumentar as vendas da minha empresa, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar meu lucro, mas eu passo o dia inteiro resolvendo coisas que são tarefas de ocupação que eu poderia delegar para alguém fazer. E se eu tivesse como delegar e tivesse delegado, eu poderia ter mais tempo para fazer as tarefas de produção, que é onde, por exemplo, eu ia conversar com mais clientes, focar mais na área comercial, ir atrás de novas parcerias para que eu possa trazer mais vendas para o meu negócio. Mas ao invés disso, não, eu passei o dia fazendo ali o operacional que não vai me trazer esse resultado. Eu fiquei lendo aquela minha caixa de e-mail que tinha 500 e-mails, enxugando o gelo ali, vendo os grupos de WhatsApp e às vezes eu até perdendo tempo com rede social, que acontece também bastante. Isso tem que identificar quanto tempo do seu dia que você ficou ali na rede social que você poderia ter dedicado para uma tarefa de produção sua. Então é isso, ocupação são as tarefas que não vão te trazer esse retorno. Por exemplo, eu tenho que ir ao banco, resolver alguma coisa fora do escritório, na rua, que eu tenho que levar alguma coisa no correio, eu tenho que fazer os pagamentos de contas, eu tenho que entregar minha declaração do imposto de renda, por exemplo. Algumas coisas assim, algumas tarefas do seu dia a dia. Eu preciso lavar a louça também e arrumar a casa, tirar o lixo. Todas essas são tarefas de ocupação. Às vezes tem grupos de trabalho que você não precisa estar. Isso eu tô aprendendo agora também. Eu não preciso estar em todo lugar, todo lugar da empresa. Isso pra mim tá sendo um desafio. Não preciso estar em todos os grupos, eu não preciso estar em todos os e-mails e lendo tudo que tá acontecendo. Às vezes eu passo o dia nessas tarefas pequenas de ocupação, realmente só ali enxugando gelo e não saindo do lugar, patinando, não conseguindo crescer minha empresa, não conseguindo fazer o que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo. Então essa é a diferença, tá? Espero que tenha ficado claro qual é a diferença das tarefas de ocupação e de produção, e também você observar se você pode delegar essas tarefas, tá? Por exemplo, aqui em casa hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte da limpeza, da faxina, de organização. Consegui resgatar um pouco mais do meu tempo para focar nas tarefas de produção. Agora eu deleguei essa tarefa que eu estaria fazendo no momento, então agora sobrou este tempo, essa 1 hora, para conseguir me dedicar a fazer gravação e edição e tudo mais, tá? E isso tá me levando mais perto do meu objetivo. Então é isso. Para concluir, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que você coloque essas ferramentas em prática também no seu dia a dia, que você comece a organizar a sua semana, o seu dia,
e comece a agir e estar no comando da sua vida, realmente, sabe? Parar de ficar reclamando, procrastinando, colocar no papel as coisas e começar a fazer e ver as coisas acontecerem. Quando você começar a ver os resultados, você começar a ver tudo fluindo na sua vida, acontecendo, você vai ver a diferença que esse tipo de organização de ferramenta fez na sua vida. Então não seja mais levado pelos dias, não seja mais levado pelas semanas e vendo mais um ano passar. Faz acontecer, vai lá e faz. E esse é o lema da comunidade no comando, se falou, faça. Vou deixar o link aqui da comunidade também, caso você tenha interesse em conhecer. Então vou deixar aqui o link para você fazer o download dessa folha de produtividade diária, para que você possa começar a organizar os seus dias, tá bom? Esse material é de autoria do Jerônimo Temel, mas como ele deixou livre no canal dele, estou compartilhando aqui com vocês também. Então é isso, agradeço por assistirem mais esse vídeo. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.